amada igreja, na paz do Senhor. Espero que os senhores estão tendo um ótimo começo de ano. Sabemos que muitas pessoas tiveram muitas perdas, outros estão com a incerteza do seu futuro, mas alguns estão contentes porque as autoridades liberaram para fazer algumas festas e casamentos. Então, em nome do Departamento de Família, eu e minha esposa, nós também trabalhamos com o aconselhamento de noivos. Nós gostaríamos de avisar os noivos da nossa igreja, ou aqueles que estão pensando em noivar, em casar, que nós já estamos abrindo, claro, com todo o cuidado do protocolo, para estarmos iniciando as novas turmas de aconselhamento de noivo. Você pode estar nos procurando a mim, a minha esposa. Estaremos tratando o tema ser dois é melhor do que ser um. E a importância de entender que você precisa estar bem antes de se unir a uma pessoa. E que o casamento não é um fim, mas que o casamento é um meio que Deus usa para que nós possamos cumprir o projeto dele na nossa vida. Então, se você está noivo, se conhece algum amigo que gostaria de fazer o curso de noivo, pode até não ser da nossa igreja também, não tem problema, nos procure a minha esposa e os nossos irmãos que estarão em treinamento, Gabriel e Lorena. Estaremos juntos fazendo este preparo de noivos, ajudando você, dando as ferramentas certas para que você possa ter o melhor sucesso no seu casamento. Então, procure tanto a mim como a minha esposa. Nas próximas semanas já estaremos aí nas mídias sociais disparando para tentarmos começar essa turma logo após o carnaval. O mais breve possível após o carnaval, já estamos começando uma nova turma de aconselhamento. A irmã Andréa Cury, ela cantou que Deus encontrou a Davi e que ele ungiu. O Igor começou cantando dizendo: Senhor, acha o meu coração, encha-me da tua graça. E muitas vezes nós achamos que quando o Senhor nos acha, quando o Senhor nos unge, acabou todos os problemas, todas as dificuldades. Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje para você de reflexão, porque Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia também diz no livro de Samuel, capítulo 17, se não me foge a memória, depois que Davi foi ungido, Davi nunca mais foi o mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não teve provas. Isso não quer dizer que ele não teve dificuldades. Na verdade, as provas começaram depois que ele recebeu a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu já gostaria, antes de entrar na ministração, convidar você para estar conosco aos domingos. Das 9 às 11 da manhã, nós estamos estudando na EBD o tema o pentecostalismo e o movimento do Espírito Santo. Hoje falamos sobre o batismo do Espírito Santo, a importância dele para a nossa vida na atualidade e como precisamos dele para que possamos fazer tudo o que Deus tem para nós. Sim, depois que Davi foi ungido, a Bíblia diz que ele passou a morar no palácio. Deus dava vitórias para ele aonde quer que ele ia, mas as bênçãos de Deus na vida de Davi causou ciúme na vida de Saul. E Saul começou a se levantar contra aquele que ele mesmo sabia que Deus já tinha escolhido para ser rei. E a Bíblia diz que ele começou a persegui-lo, a ponto de Davi ter a ajuda do filho do rei, Jonatas, para fugir para o deserto. Lá no deserto ele foi perseguido por várias vezes, quase morto por seu sogro, Saul, a ponto de ele ter que se esconder no campo inimigo, daqueles que alguns anos atrás ele tinha ajudado a derrotar o gigante Golias, os filisteus. Ele vai lá e pede para que eles o ajudem a o guardar de Saul, que o estava perseguindo. E a Bíblia vai dizer, capítulo 28, 29, do primeiro livro de Samuel, que o Senhor precisou até livrá-lo de um momento em que o povo de Israel começou a lutar com o povo dos filisteus. E aí o rei Aquixe chamou Davi e disse: Davi, você e os seus 600 homens de guerra vão ser aqueles que vão estar à frente. Mas Deus permitiu
que o comandante do exército dos filisteus não gostasse de Davi, pensando assim: olha, não é bom nós levarmos Davi, porque lá no meio da batalha, ele pode lembrar-se que ele é um israelita, e de repente se voltar contra nós, e querer defender o seu povo. Então deram a ele uma cidade de nome Ziclag. O rei disse: pode voltar então para sua casa, porque você já está batalhando por nós há alguns tempos. Pegue este momento para descansar. E Davi, pensando que agora teria um descanso, a Bíblia diz que junto com o seu grupo, ele volta para a cidade de Ziclag. Retornando para Ziclag, depois de terem batalhados, capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, eu gostaria de ler com os irmãos os primeiros 4 versículos. A Bíblia vai dizer que eles encontraram uma situação que eles não esperavam, e esta situação vai nos dar muitas lições para a nossa vida, de como nós devemos nos comportar quando as situações não estão da maneira que nós esperamos. Muitos não estamos vivendo aquilo que esperávamos que 2021 seria. Mas para que 2021 venha a ser aquilo que Deus tem para nós, Ele tem grandes coisas, mas exige algumas atitudes de nós. Eu gostaria de ver com você, neste texto, algumas atitudes que Davi tomou, que eu e você precisamos tomar para ter sucesso. Mais do que isso, para recuperarmos aquilo que o inimigo tomou de nós no passado. A versão que eu vou ler, ela está na ARC, se quiser colocar aí para os irmãos acompanhar, capítulo 30, a partir do versículo 1 até o 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e também sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram da situação que eles encontraram, até que neles não houvessem mais força para chorar. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que os acontecimentos de 2020, parece que você diz: não tem mais lágrimas para chorar. Eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Mas eu gostaria de ver com você aqui as atitudes que Davi toma para poder recuperar aquilo que o inimigo tomou das nossas vidas. Ziclag, essa cidade que foi dada a Davi, segundo os eruditos e historiadores, estudiosos da Bíblia, eles dizem que a palavra Ziclag, o nome dessa cidade, quer dizer local de estrada com curvas, ou uma estrada muito sinuosa. E ela nos apresenta aqui a nossa vida, que muitas vezes nós estamos andando e do nada damos numa curva que nós não esperávamos, encontramos com um buraco na pista que não imaginávamos que estava lá, e de repente um pneu furado, um estrago no nosso carro, na nossa caminhada da vida, de repente somos tomados de surpresa e as coisas começam a mudar. Nós vemos Davi. Ele disse: Deus permitiu que eu não fosse guerrear contra o povo de Israel. Esta batalha eu não vou precisar estar lá, porque várias vezes eu já deixei de ter confronto com o ungido do Senhor. Não seria nesse momento. E Davi volta para reunir-se com a sua esposa, para simplesmente descobrir que os amalequitas já tinham invadido a cidade, tomado as mulheres, as crianças, queimado as casas. Na verdade, era uma verdadeira calamidade. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando dos amalequitas, você vê que a Bíblia está falando deles como que eles representam um inimigo que nós temos constante na nossa vida. Os amalequitas na Bíblia sempre representam a carne.
A Bíblia diz, e Deus diz para o povo de Israel, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 16, Deus diz para Moisés: vocês lutarão contra os amalequitas de geração em geração. Quando Deus chamou Saul, ele até deu uma ordem para ele aniquilar todos os amalequitas. Mas como eu e você, muitas vezes, nós deixamos um pequenino amalequita para trás. E quando nós menos esperamos, aquilo que parece que está tudo bem, de repente surge uma nova geração de amalequita. Algo que começa a dominar a nossa vida, mas você não precisa temer o amalequita, porque a Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos o hábito de pensar que nós não vamos vencer a carne. Sozinhos nós não conseguiríamos. Mas a Bíblia diz que precisamos do Espírito de Deus para que possamos viver acima da vontade e dos desejos da carne, que são contrários à vontade de Deus. Mas voltando à história de Davi, a Bíblia diz que ele chega, a cidade está queimada, as mulheres e as crianças são levadas cativas, e então os guerreiros de Davi, que eram 600, se levantam contra ele. Davi até conseguia entender por que eles se levantavam contra ele, porque Davi também tinha perdido a sua esposa. A Bíblia vai dar menção de 2 esposas que ele tinha, que foram tomadas, uma era Abigail, e a outra me fugiu o nome dela, elas foram também tomadas, junto com todas essas pessoas, e aí Davi sentia a dor deles, e sabia por que eles se levantaram contra nós. Da mesma forma que o nosso capitão do exército de Jeová, chamado Jesus, a Bíblia diz que ele entende as nossas dificuldades. O escritor de Hebreus diz no capítulo 4, versículos 15, ele foi testado em tudo, porém não pecou. E ele pode entender as nossas dificuldades, e ele diz: eu estou pronto para estar intercedendo junto ao Pai. No versículo 6 da sequência do texto que eu li com os irmãos, diz assim: Davi se angustiou muito, e o povo então pegou pedras, e queriam apedrejar Davi, porque o ânimo do povo estava todo como que em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí Davi, que também tinha perdido as suas esposas, os seus filhos, agora estava correndo risco de vida. Por quê? Porque todos aqueles que ele lideravam, a Bíblia diz que agora estava com uma pedra na mão. Talvez você entenda do que eu estou falando. Talvez muitas pessoas se levantaram contra você. Talvez você está numa situação difícil, você perdeu o seu trabalho em 2020, você não sabe o que vai ser agora em 2021. Talvez o seu esposo, a sua esposa te abandonou. Talvez o inimigo se levantou, os amalequitas têm tirado os seus filhos da casa do Senhor. Talvez aqueles que você tanto amava foram levados para longe. Mas nós estamos hoje num culto missionário, e nós vamos ver a importância de nós irmos em busca daqueles que foram tomados. Eu gostaria de ver aqui com os irmãos nesse texto 4 atitudes que permitiram Davi recuperar tudo o que ele perdeu. Eu gostaria de intitular essa mensagem: o caminho da recuperação. O que você precisa fazer para recuperar aquilo que você perdeu. E ao contrário de Davi, Saul teve um momento em que ele desobedeceu aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Ele pede uma nova chance, mas a Bíblia vai dizer que as atitudes de Saul foram totalmente contrárias às atitudes de Davi. Nós vamos ver aqui que a primeira coisa, versículo 6, vai nos dizer que depois que todos tentaram apedrejar Davi, e ele não tinha onde ele correr, o texto vai dizer assim: todavia Davi encorajou-se no Senhor seu Deus. Outra versão vai dizer: teve as suas forças renovadas, fortaleceu-se no Senhor. A única maneira de nós conseguirmos conquistar aquilo que o inimigo tem retirado de nós é procurarmos naquele que é o único poderoso para poder nos dar forças. O grande problema é que muitas vezes nós queremos contar com o nosso melhor amigo. Muitas vezes nós queremos colocar este peso sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, daquilo que ele não tem como trazer para nós. Davi sabia que naquele momento ele não podia contar
com os seus guerreiros. A Bíblia diz que um dos guerreiros de Davi, uma vez que Davi tinha feito um pedido, porque estava com vontade de tomar água, ele atravessou o campo dos filisteus e foi lá buscar uma água para Davi. Mas naquele momento ele não podia contar nestes homens, porque estes homens estavam querendo retirar a sua vida. Todos eles estavam com muitas lágrimas para enxugar e não poderiam salvar a Davi. Muitas vezes é assim conosco. Nós estamos numa situação que ninguém pode nos ajudar. E aí nós falamos, por que o meu pastor não vem aqui? Porque tem situações que o seu pastor não pode resolver. Tem situações que os amigos não vão poder ajudar. E muitas vezes é nessas situações que nós vemos que os amigos, na verdade, não são muitos amigos. Porque eles abandonam, eles vejam que as coisas estão difíceis, por isso a Bíblia vai dizer que Davi procurou renovar as suas forças naquele que ele sabia que poderia ajudá-lo no momento difícil de sua vida. Sabe, Neemias, quando ele chega a Jerusalém para restaurar os muros, a Bíblia diz que o ânimo do povo estava lá embaixo. Eles viram a dificuldade, Sanbalate e Tobias que se levantavam a todo tempo, tentando fazer com que eles parassem a sua construção. A Bíblia diz que Neemias fala para eles, é a alegria do Senhor que vai ser a nossa força. A nossa força não está na circunstância, mas naquilo que Deus pode fazer por nós. E como que Davi fez isso? O Salmo 42, eu acho que nos dá uma resposta. Você já leu esse salmo? É um salmo bem conhecido. Ele diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, Senhor, suspira a minha alma. Ele disse, em nenhum outro lugar eu vou encontrar socorro. E aí ele começa a fazer o que os teólogos chamam de um solilóquio. Ele começa a conversar consigo mesmo, com a sua alma. E ele fala assim, minha alma, por que você está batida dentro de mim? Por que te perturbas sem saber o que vai fazer? Espera em Deus, pois ainda o louvará, porque Ele é o teu auxílio e a tua salvação. Em vez de esperarmos no homem, a Bíblia vai dizer que o homem, ele pode nos enganar. Maldito aquele que confia no homem, porque é só Deus que realmente entende a sua dificuldade. E é só Deus que pode mudar o nosso cativeiro. Por isso, você tem que ter um grande cuidado. Em dias como o que nós estamos passando, aonde você tem colocado o seu coração. Tem muitas pessoas que dizem assim, meu namorado, meu noivo, minha noiva quebrou o meu coração. O grande problema é que você tem colocado o seu coração nas mãos de pessoas que não podem te satisfazer. Só tem um que é poderoso o suficiente para cuidar-nos neste momento. Por isso, nos momentos mais vulneráveis em que nós estamos, nós precisamos lembrar daquele que tem permanecido fiel ao longo dos anos. Paulo disse a Timóteo, olha, ainda que você venha negá-lo, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Muitas vezes, nós recorremos a muitos lugares e deixamos de receber a vitória que Deus tem para nós. Quando você reconhece que Deus e tudo o que Ele tem feito por você é o que você precisa para essa situação, a Bíblia diz que Ele começa a restaurar as suas forças. Ele começa a renovar. E aí Ele diz, olha, você parece que não tem mais forças. E Isaías diz, mas você vai correr e não vai se cansar. Os velhos terão visões. Os jovens andarão e não se cansarão. Ele diz, por quê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso que Davi, ele procura aquele que somente, o único, que poderia fortalecer ele naquele momento. Ninguém poderia ajudá-lo. Mas só que tem uma coisa, exaltar o Senhor é o começo. Mas Davi não ficou apenas exaltando e louvando ao Senhor. Tem muitas pessoas que ficam nessa parte, começam bem, mas deixam de dar sequência. A Bíblia diz que Davi já sabia o que Deus tinha feito por ele, e ele sempre falava, que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito a mim. Ele estava sempre louvando ao Senhor e colocando-se na direção do Senhor. Mas depois Davi toma um próximo passo. A Bíblia diz do versículo 7 e o versículo 8 que Davi vai consultar ao Senhor qual seria o seu próximo passo.
Ele começou a louvar, mas depois, no versículo 8, ele chega ao Senhor, ele chama o sacerdote, pede o efode para ele se apresentar na presença do Senhor, e ele diz assim: o que o Senhor quer que eu faça agora? Ele perguntou do Senhor, e a Bíblia diz, eu gosto tanto desse versículo, ela diz assim: e o Senhor respondeu Davi imediatamente. Você sabia que Deus pode responder a sua oração no mesmo instante que você ora? Muitas vezes nós achamos que precisamos fazer uma grande campanha, e esta tem sido uma das maneiras que o diabo tem convencido muitas pessoas e enganado muitas pessoas de não entender que foi o próprio Senhor que disse: aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Não é tão complicado como você pensa. Jesus, na verdade, falou que é muito mais simples do que nós pensamos. Quem complica a oração somos nós, porque temos ouvido Satanás e muitas pessoas dizer assim: ah, você quer ouvir o Senhor? Você vai precisar pelo menos umas 3 horas por dia de oração, 3 dias de jejum, 3 semanas de consagração. Você não ora nem 30 minutos por dia, você quer que Deus te ouve? Você não consegue ficar nem 1 hora sem comer, quanto mais fazer um jejum para o Senhor, sabe? E as pessoas dizem: esqueça, Deus não vai te ouvir. Isto é o que Satanás quer que você pense, que Deus não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que quando nós clamamos a Ele, e Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Eu gostaria de desafiar você, que tem dúvida de que o Senhor está pronto para responder a sua oração, a lembrar de Pedro. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, eles estavam numa situação muito difícil. Ele já deu o primeiro passo de fé, que foi o que? Senhor, se és tu, permite-me ir ter contigo. E a Bíblia vai dizer que ele começa a caminhar sobre as águas. Mas de repente, um ziclague na vida dele, algo que ele não esperava. Ele olha para as ondas, e de repente, tirando o óleo de Jesus, ele começa a afundar. Sabe, Pedro não precisou orar por 3 dias, não precisou fazer jejum, não precisou fazer uma consagração. A Bíblia diz que ele não precisou orar nem 3 minutos. A Bíblia diz que a oração de Pedro foi rápida e curta: Senhor, salva-me. E o que Jesus Cristo fez? Mateus capítulo 14, versículo 30 e 31. Imediatamente, no mesmo instante, ele estendeu a sua mão, tomou Pedro pela mão e o salvou. Sabe o que Jesus nos ensina? Nós não devemos pensar que Deus só nos ouve quando nós oramos por muito tempo, quando nós tiramos muito tempo de oração. Como é bom se nós crescemos em intimidade com o Senhor para passarmos hora de oração. Jesus Cristo disse: os gentios é que pensam assim, que vão fazer com que eu ouça as suas orações, porque estão fazendo vãs repetições. Mas não, quando você estiver em perigo, Jesus Cristo disse, a sua oração precisa ser a mais simples possível. Não precisa você chegar na presença e começar com aquelas palavras bonitas: soberano, eterno, magnífico, rei de toda a criação. Não, ele diz, fala assim, papai, eu estou em apuro, que ele vai responder. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando vocês orarem, sejam simples e direto. Não fique fazendo rodeio. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a sua necessidade. Davi disse: Senhor, eu posso ir em busca daqueles que tomaram as nossas mulheres e os nossos filhos? Ele adorou o Senhor, pediu do Senhor orientação, e a Bíblia diz que o próximo passo de Davi é um dos passos mais importantes na caminhada cristã e que muitas vezes nós não tomamos. O terceiro passo de Davi é o que? Davi foi atrás do que o Senhor falou. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que o quê? Que não se veem, mas que se espera. Ao contrário do que as pessoas pensam, fé não é um pulo no escuro, não. A fé é um firme solo para eu dar o primeiro passo de fé. É a certeza de que o Senhor vai me ouvir. A Bíblia diz que Davi inquiriu ao Senhor, e o versículo 9 vai dizer assim: partiu Davi, pois, ele e os seus 600 homens que estavam com ele. O erro de muitas pessoas é orar, sentar
e dizer: eu estou esperando no Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou esperando você agir. Eu estou esperando você dar um passo de fé. Muitas pessoas dizem: eu estou quase morrendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está vindo para preparar uma mesa no deserto para mim. Eu estou vendo esta cena que o Senhor está fazendo. E o Senhor me mandou aqui hoje dizer para você: dê o seu passo de fé, que Ele vai estar com você no seu deserto. Ele vai estar contigo e Ele vai tomar a frente desta peleja. Ele não quer nos ver passivo. O Senhor quer que nós tenhamos o entendimento que as dificuldades vêm porque Ele está nos preparando para algo maior. E nós deixamos de crescer porque queremos ficar no mesmo. O Senhor diz: eu estou preparando vocês para a eternidade. Eu estou preparando vocês para algo muito maior. E muitas pessoas nunca recuperam aquilo que perderam porque ficam parados em meio à dificuldade. Os irmãos lembram de Elias? Elias, ele ficou depressivo quando um ziclague aconteceu na vida dele. Ele disse: agora o Senhor respondeu com fogo, todo mundo em Israel vai adorar Jeová como único e verdadeiro Deus. Mas antes que 12 horas passassem, ele teve a notícia que o que? Jezabel ia mandar caçar a sua cabeça. E ele precisou fugir, e a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna. Deus vai ao encontro dele e diz assim: Elias, por que você está nesta caverna? Não sabes tu que eu ainda tenho muita coisa para você fazer? Deus disse assim: olha, não é aqui que eu te quero lá na Síria. Eu quero que você vá ungir um rei deste outro povo. Eu quero que você prepare um novo líder em Israel. Eu quero que você vá atrás de um homem por nome Eliseu, e que você ainda mentorie ele, porque eu tenho muito trabalho para fazer na sua vida e na vida dele. O nosso descanso não é aqui. O Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de muitas pessoas aqui. E a palavra de Deus para alguém que está me ouvindo aqui esta noite é: por que você está nesta caverna? Está na hora de começar a fazer aquilo que o Senhor disse que Ele tinha para você e não acabou o chamado dEle na tua vida. Levante, tome uma atitude. O tempo de chorar, ele já acabou. Tem o tempo de chorar? Tem. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de ajuntar pedras, mas a Bíblia diz que tem um tempo de espalhar as pedras que ajuntou. Depois de Davi encorajar-se no Senhor, depois de Davi consultar ao Senhor, chegou a hora de agir. E então a Bíblia vai dizer que Davi toma os seus 600 homens, que eram homens de guerra, e eles saem à procura do exército que tinha tomado a sua família, mesmo eles tendo chegado cansado, porque já estavam batalhando há muitos dias. E a Bíblia diz que eles caminham até chegar próximo de um ribeiro, o ribeiro de Besor. E quando eles chegam nesse ribeiro para tomar água e para restaurar suas forças, a Bíblia diz que teve 200 dos seus 600 homens que disseram: nós não vamos conseguir, nós vamos ter que ficar aqui. E Davi diz: vocês fiquem aqui, mas nós vamos continuar. Nem sempre todo mundo vai te acompanhar. Nem sempre aquela pessoa que você mais esperava vai ser a que vai estar do seu lado. Por quê? Nem todas as pessoas conseguem se recuperar no mesmo tempo que você. Tem pessoas que precisam mais tempo para se recuperar. Tem pessoas que precisam renovar as forças. Mas você, que tem algo maior para cumprir, você não pode esperar por eles. Você precisa continuar. A Bíblia diz que Davi tomou 400 homens e continuou. E assim que ele saiu dali, os versículos seguintes vai dizer que ele encontra um jovem egípcio, que era um dos escravos do povo amalequita que tinham atacado a sua cidade e que deixaram ele para trás, porque ele estava enfermo e não ia acompanhar o exército. Deixaram ele para morrer no meio do deserto. Sabe o que nós vemos aqui? Davi, que estava com pressa para chegar e alcançar aquele exército, teve que deixar 200 homens descansando. Agora, este homem que estava quase morrendo, Davi vai ter que ajudar ele primeiro, para que ele depois possa ajudá-lo
a alcançar as pessoas que ele precisava. Ele disse assim: olha, se você fazer uma promessa e um juramento que você não vai me matar, eu vou te dizer onde eles estão. E a Bíblia diz que Davi pergunta a quem ele pertence, se ele poderia ajudar. O homem diz que eu posso ajudar. Davi dá água para ele, restaura as forças dele e ele ensina o caminho. No meio da jornada, muitas vezes, tem algum escravo deixado para trás que nós precisamos ajudar. Quantas pessoas poderiam ser aqueles que nos davam a orientação correta e nós fizemos pouco caso? E às vezes estamos caminhando no deserto, sem saber para onde ir, e o Senhor tem colocado uma pessoa para nos dar a direção. Davi ouviu com atenção esta direção deste homem, e a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, ele encontra o exército dos amalequitas. Acabou então? Não. A Bíblia diz que Davi teve que lutar a noite toda, e o próximo dia todo, até chegar à noite. A luta é grande, mas só que a Bíblia diz que Davi e seus 400 homens de guerra adquiriram ou conseguiram conquistar tudo de volta. Todas as mulheres, todas as crianças, tudo que foi tomado, e não somente isso. A Bíblia diz que os despojos daquilo que eles tinham tomado dos outros povos ficou para Davi. Somente 400 jovens que montaram nos seus cabelos conseguiram fugir, mas a Bíblia diz que Davi recuperou tudo. E a Bíblia não vai dizer que Davi recuperou um pouco do que perdeu. A Bíblia não vai dizer que quase que ele recuperou tudo. Não, a Bíblia diz: e Davi recuperou tudo o que perdeu. E o Senhor ainda lhe deu muito mais. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer restaurar, Ele quer nos dar o que disse o profeta Joel: aquilo que foi comido pelo inimigo, pelo devorador, o Senhor quer restaurar e nos dar muito mais daquilo que nós precisamos. Tudo isso, por quê? Porque Davi não ficou prostrado chorando as suas perdas, ele encorajou-se no Senhor, buscou a orientação do Senhor, tomou uma iniciativa, e aí, se você ler com atenção, os versículos 18, 19 e 20, a Bíblia diz que o que ele recuperou foi tanto, que a bênção não ficou só apenas para o seu exército. Sobrou muito para ele ajudar muitas pessoas. Mas algo que me chama a atenção, e eu gostaria de começar a concluir, falando da atitude destes homens que estavam com Davi, que nós precisamos ter um cuidado, de que tipo de pessoas estão conosco na batalha, para recuperarmos e para alcançarmos tanto daquilo que Deus tem para nós, é o quê? Que estes homens, eles falaram para Davi: Davi, nós batalhamos a noite toda, o dia todo, nós não podemos dividir por igual com aqueles 200 homens que ficaram para trás. E a Bíblia vai dizer que eles insistiram com Davi, e Davi então toma a quarta atitude que nós precisamos ter para poder recuperar tudo o que Deus tem para nós. Que é o quê? Davi reconheceu que tudo deu certo, não por causa dos 400 homens que estavam com ele, tudo deu certo por causa do Senhor na vida dele. Davi disse assim, nem todos fizeram o mesmo trabalho, mas Ele abençoa todos, Ele não deixa nada a ninguém devendo. Nem todos estavam na frente do campo de batalha, mas Ele disse, mas eles ficaram cuidando da nossa carga. Eles ficaram cuidando daquilo que nós precisávamos, sabe? Nem todos vão ir com você para a batalha, mas vai ter aqueles que vão ficar orando. Vão ter aqueles que vão ficar ofertando no campo missionário para que outros possam chegar mais longe. Ainda vai ter aqueles que vão ficar servindo humildemente nos bastidores, sem ninguém ver, trazendo munição, carregando, cuidando dos filhos, cuidando das crianças, porque na economia de Deus, o nosso capitão Jesus,
representado aqui por Davi, ele sabe que todos têm as suas dificuldades. Nem todos têm as mesmas capacidades e a mesma força de ir para a batalha, mas todos receberão uma recompensa. E o mais lindo de tudo isso que aconteceu é que a Bíblia diz que o que sobrou foi tanto que Davi disse: olha, não só os 200 que ficaram para trás, mas o que sobrou foi tanto que nós vamos doar para todos os povos que nos ajudaram durante todo este período em que nós tivemos no deserto. E a Bíblia diz que eles enviam para Judá, eles enviam para Efraim, e eles enviam para todas as tribos de Israel, e todos foram abençoados. Não foi como muitos dizem aí fora: quem me vir passar na prova, vai me ver no palco e vai ter que aplaudir. Ah, mas vai ter que pagar por aquilo que fez. Não, não foi isso que Davi disse. Davi disse: a bênção de Deus na minha vida, ela vem recalcada, sacudida e transbordante, não só para mim, mas para a vida do meu irmão, para aquele que está perto de mim. Assim como Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar para você ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Por isso, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, se vocês soubessem os planos que eu tenho para vocês, vocês ficariam muito contentes. Porque os planos que eu tenho para você e os pensamentos que eu tenho sobre vocês são de paz, para dar a vocês o fim que vocês tanto desejam. Sabe, talvez o meio do caminho não é como você esperava, mas é porque eu estou te preparando para algo que você não consegue ver. Porque as bênçãos de Deus, nós só conseguimos entendê-las olhando para trás. Foi muito bom eu ter passado por isso. Se eu não tivesse passado por isso, disse Jó, eu não entenderia como o Senhor quer trabalhar comigo. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de comigo caminhar. O Senhor manda dizer para algumas pessoas aqui o que o Senhor disse a Jeremias para o povo de Israel que estava no cativeiro: vocês buscar-me-ão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Não fique prostrado. Não sabemos da incerteza de 2021, mas vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele pode fazer. Busque do Senhor a direção, como você vai agir em 2021, mas não fique prostrado. Tome uma atitude, depois que Ele der a sua direção, comece a caminhar nesta direção. E não se esqueça de compartilhar, de abençoar todos aqueles que o Senhor permitiu caminhar com você pelo caminho. Que Deus abençoe 2021 na sua vida, mas não se esqueça, as perdas foram muitas, mas o Senhor quer te usar para conquistar de volta tudo aquilo que o inimigo tomou e ainda alcançar uma bênção para muitas outras pessoas. Jesus disse: ficar em Jerusalém, o pastor Edivaldo leu aqui no princípio do culto, até que do alto sejais revestido, para poder ser testemunha. O Senhor quer nos capacitar, porque Ele tem grandes coisas para fazer. Nós sabemos que o ano de 2021, segundo a mensagem que Deus deu ao nosso pastor, vai ser um ano muito difícil, mas para aquele que estar alerta, para aquele que estar vigilante, ele vai poder o quê? Escapar e ainda estar de pé na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.